Muito bem, colegas, vamos começar a falar aqui sobre o iluminismo, que a gente vê aí logo a imagem de uma figura, de um filósofo, de um sábio extremamente importante para o iluminismo, que foi o René Descartes. Daqui a pouquinho a gente fala sobre ele, tá bom? O iluminismo, ou o pensamento ilustrado, os dois são a mesma coisa, tá? Ele está associado ao século XVIII e à ascensão da burguesia e construção de um novo mundo. Veja bem, ó, a ascensão da burguesia, ela se completa, vamos dizer assim, no século XVIII. Ela inicia, a burguesia começa a surgir como categoria social ainda naquela fase de transição do feudalismo para o capitalismo, né, do período medieval para o período moderno e tudo. Mas ela vai começando a ascender, ela vai começar a subir ao poder a partir do século XVII, com a Revolução Gloriosa na Inglaterra, e aí ao longo do século XVIII esse processo iniciado na Inglaterra, inaugurado pela Inglaterra, esse processo de ascensão da burguesia, ele se intensifica, né? Até culminar, quem sabe, com a Revolução Francesa no final do século XVIII, que a gente vai estudar mais na frente. Tá bom? Então, o pensamento iluminista, que é considerado um dos antecedentes aí da própria Revolução Francesa, ele faz parte desse processo de ascensão da burguesia como, vamos dizer assim, classe hegemônica dentro do mundo capitalista, tá bom? E está associado também à construção de um novo mundo. O termo novo mundo usado aqui, ele não está relacionado com o continente americano como estaria quando a gente fala do século XVI. Aqui novo mundo é mais no sentido de uma nova organização social muito baseada no pensamento liberal, baseada nessa hegemonia da burguesia e do sistema capitalista, tá? Capitalista industrial. Por trás dos termos iluminismo ou ilustração estava a metáfora que associa a luz à razão em combate contra as trevas, do absolutismo e da intolerância religiosa. Então, o termo iluminismo ele nasceu do uso dessa metáfora, a qual associava a luz à razão, que estaria enfrentando, combatendo e, se possível, vencendo aí as trevas representadas aí pelo obscurantismo da religiosidade exacerbada e pelo absolutismo, tá bom? Absolutismo monárquico, que a gente já estudou um pouco aí, tá bom? Então aí a ciência e a ilustração. Aí você vai ver, aqui eu vou mostrar para vocês alguns nomes importantes aí do movimento iluminista. São vários, tá, gente? Esses caras que fizeram esse movimento iluminista, que foi uma verdadeira revolução cultural, são muitos, são centenas. Mas, claro, no meio desse bolo todo, alguns se destacaram. E a gente vai puxar alguns aqui, tá bom? Começando aí com o Francis Bacon, vai falar também do Descartes, John Locke, Isaac Newton, Immanuel Kant, um monte de gente, tá bom? Começando aqui então com o Francis Bacon. O Francis Bacon, gente, ele nasceu ali no final da segunda metade do século XVI, viveu até a primeira metade do século XVII, e ele defendia a valorização da prática e da experimentação científica. Veja bem, isso, cara, no século XVI para XVII, período ainda de hegemonia da Igreja Católica na Europa, isso é muito complicado, né? Ele estava ali enfrentando todo um paradigma, todo um modelo de pensamento. Ele estava propondo algo novo aí. Aí você pensa, professor, eu gostaria de saber mais sobre o Francis Bacon, sobre o Descartes, conhecer, quem sabe, a biografia desses caras. Muito bem, é muito legítima aí a sua aspiração. Eu sugiro que você pesquise, porque aqui no vídeo eu não posso colocar tudo, porque aí ficaria um vídeo muito longo. E aí, cara, eu nem devia, mas eu dei uma colher de chá para você, ó. Você vai clicar aqui, quando você tiver lá o seu slide, você vai clicar aqui no nomezinho do cara, ó. Tá vendo? Isso aqui é um link, ó. E vai lá para a internet e você vai ter a biografia do Francis Bacon. Tá vendo? Toda a obra dele, a vida dele, né? Até a morte. Olha que massa, que longo, né? Professor, mas eu não vou ler tudo isso, não. Tudo bem, você que sabe. Se você quiser assim, só conhecer um pouquinho, você vai lá, é tudo dividido em tópicos, você escolhe o que você vai ler. É interessante ter uma noção da vida desses filósofos, tá? É sempre bom. É a mesma coisa com o Descartes aqui, ó. Tá vendo? Linkzinho.
biografia do Descartes, muito legal. E assim por diante. John Locke também, ó, vamos testar o John Locke, olha aí que massa. Olha, viu só? Biografia do John Locke. Nossa, John Locke tinha assim nessa imagem uma representação assim um tanto quanto debilitada, né? Mas vamos lá. O Descartes, gente, ele viveu aí já do final do século XVI e o século XVII e tudo, até metade. Ele tinha como pressuposto a ideia de que a dúvida é o principal meio de se encontrar a verdade. Olha que coisa séria. O Descartes propõe isso num período em que o paradigma religioso dizia que a gente deve ser guiado pela fé, pela crença e não pela dúvida. A dúvida, gente, ele já traz, aí o Descartes já traz aquilo que vai ser um pressuposto do pensamento científico. Ou seja, o pensamento científico, a investigação científica, ela parte de uma dúvida, ela parte de um problema a ser resolvido. Tá? Então o Descartes ele já inaugura um pouco isso, de forma ainda inicial, né? Mas ele já traz um pouco assim, algo do que será o pensamento científico mais na frente, lá no século XIX. Tá bom? Então René Descartes é extremamente importante nessa fase aí. E o John Locke, nós já falamos do John Locke, quando a gente estudou a Revolução Gloriosa, ele defendia o respeito aos direitos naturais e o limite do poder real. É claro, né, o cara estava na Inglaterra ali século XVII, ele ainda conseguiu virar para o XVIII, né? Mas ele viveu aquele período ali da Revolução Gloriosa todo, viveu aquela sequência de revoluções, envolvendo ali República Puritana, todo aquele negócio, aquelas idas e vindas do rei, da monarquia contra o parlamento. E ele acabou sendo um estudioso dessa época e criando aí toda uma série de noções que se tornaram muito importantes depois para a monarquia constitucional inglesa. Então esse aí foi o John Locke. Temos ainda o Isaac Newton, tá aí, né, o cara que descobriu, nós sabemos, né, a lei da gravitação universal. Ele desenvolveu aí pesquisas que identificaram as leis ou regras gerais do universo. Nós conhecemos Isaac Newton hoje, você falar quem foi Isaac Newton, vai dizer, foi um físico. Mas o Newton, gente, na época dele, não existia essa classificação em físicos, químicos, biólogos, geógrafos, historiadores, nada disso, era todo mundo filósofo, cara. Filósofo e sábio. Né? E os caras transitavam entre várias áreas, porque para eles não existia ainda essa divisão de áreas que nós temos hoje, de áreas do conhecimento. Tá? Então, Newton está aí também lançando aí um dos pilares aí do que vai ser a ciência no período moderno. E o Immanuel Kant, né, o pai da filosofia moderna, viveu aí durante o século XVIII. Ele enfatizou o caráter relativo de toda proposição e a importância da consciência e da autonomia do pensamento e a necessidade de rejeitar qualquer submissão passiva a ideias políticas, estéticas ou religiosas. O Kant era aquele cara que dizia, em outras palavras, o seguinte: você tem que questionar, você tem que procurar entender a razão das coisas, você não vai aceitar passivamente, ou seja, aceitar assim, sem questionar as ideias que são passadas para você, sejam elas ideias políticas, estéticas ou religiosas. Né? Então o cara está dizendo, não acredite em nada sem questionar, procure saber a razão das coisas, não acredite passivamente. Também está se contrapondo claramente ao paradigma religioso também do período. Claro, o movimento iluminista ele pode ser classificado como uma grande revolução cultural. Ele faz parte do processo de emergência da sociedade capitalista, como a gente viu no início. Né? Os filósofos se consideravam uma vanguarda, um grupo, né, que ia à frente, construindo uma nova humanidade. Os caras tinham uma pretensão bem modesta, queriam construir uma nova humanidade, só isso. A felicidade passou a ser um direito, olha que legal, um direito e um dever. E o objetivo a ser atingido pelo aprimoramento da vida coletiva, pelo progresso social e garantido pela educação. São os iluministas, gente, que trazem essa visão, essa perspectiva da educação como uma forma de se atingir, um meio para se atingir a sociedade, ou para se atingir a felicidade individual e o melhoramento da sociedade. Então, quando ainda hoje você escuta na escola o professor dizer, olha, vamos estudar para você ter suas conquistas na vida, para você ter o seu sucesso, para você, enfim, ter uma vida digna, com acesso garantido aos direitos básicos como cidadão, tudo isso está ligado, ainda é uma derivação do pensamento iluminista. A nossa educação, de certa forma, ela ainda é grandemente influenciada pelo iluminismo, embora não se reconheça mais isso formalmente. Tá bom? Então, essa coisa da felicidade como um direito, e isso foram os iluministas
que trouxeram. Muito massa. Mas, professor, então quer dizer que o homem antes não buscava felicidade? Não. A ideia que se colocava é, cara, você nasceu para servir a Deus. Então, tudo que aconteceu foi Deus que quis. A ideia do teocentrismo, né? A história teocêntrica. Tudo que aconteceu foi Deus que quis. Se você é feliz ou não, não importa. O que importa é a vontade de Deus sendo feita. Felicidade humana não era prioridade. Tá bom? Então, a ilustração ela contestou a hegemonia do cristianismo, é o que a gente viu até aqui, e rompeu o sentimento coletivo da religiosidade. Olha, veja só, vamos entender isso melhor. O Kant defendia o deísmo. O que é o deísmo? É o direito do indivíduo acreditar em Deus, mas sem seguir qualquer tipo de instituição ou regra religiosa coletiva. Ou seja, aquela coisa, a possibilidade da pessoa ter uma fé, uma vivência religiosa, sem necessariamente se vincular ou fazer parte de nenhuma religião institucional e nem frequentar nenhuma igreja, nenhuma coletividade. Né? Ter a sua crença só para si, só consigo mesmo. Essa era uma ideia que o Kant defendia. Ele defendia isso como um direito do ser humano. Tá? Que coisa realmente revolucionária para o período. Né? O Pierre Bailly, né, que vai também aí na esteira do Kant, ele recusava qualquer condenação prévia ou irrefletida. Celebrava a razão, conclamava as pessoas de espírito independente a não respeitar os reis, olha que louco, ou as autoridades religiosas, e pregava a tolerância. Para ele, a religião era um assunto privado. A mesma coisa do Kant também, né? A religião era um assunto de foro privado e você não necessariamente precisava participar de um grupo, precisava fazer parte de uma igreja para estar vivendo ali a sua religião, para estar tendo uma experiência de religiosidade. Você vê que eles reconhecem a religiosidade, eles não negam a religiosidade. No entanto, o que eles querem é uma liberdade, que a liberdade é uma das palavras-chave aí do movimento iluminista: liberdade, razão, felicidade, direito natural. Então, assim, eles queriam que a religião pudesse ser praticada de uma forma livre. Né? Eles entendiam que a igreja, a religião institucionalizada, ela meio que prendia, tirava a liberdade do indivíduo. Tá bom? Para os iluministas, como é que eles viam o Estado, ou como é que eles viam a política? Então, para eles, o poder absoluto dos reis podia ser aceitável, aquela história do absolutismo monárquico. Eles podiam até aceitar esse tipo de governo, desde que ele fosse fundado em princípios, não fosse fundado em princípios religiosos. Porque era isso que acontecia com o absolutismo. Ele era fundado na teoria do direito divino dos reis, ou seja, um princípio religioso. Isso os iluministas não aceitavam. Eles dizem assim, pode até existir um rei absolutista, pode até existir um rei com poderes plenos, mas desde que esse poder esteja assentado em princípios racionais, né, e não em princípios religiosos. Então, para eles, o sistema político ou o regime político não era tão importante, que o que era mais importante era o princípio da racionalidade, era que, seja qual fosse o regime político em vigor, que ele fosse fundamentado na razão humana e não na religião. Aí entra o Charles de Montesquieu, claro, nós também temos a biografia do Charles de Montesquieu, eu não vou nem entrar aqui para a gente não perder tempo. O Charles, você pode fazer isso no seu slide depois, só clicando aí, tá? Ele viveu ali do final do século XVII, século XVIII. Ele criou a famosa estrutura tripartite, ou o que é isso? Doutrina ou a doutrina dos três poderes. Que isso é o que é aplicado em grande parte das repúblicas até os dias de hoje, né? Então, o poder executivo, poder divide-se em três, né? Poder executivo, poder legislativo e poder judiciário. Isso foi criado lá pelo Charles de Montesquieu, que ficou conhecido também como Barão de Montesquieu. Foi esse cara que criou essa doutrina aí dos três poderes, que virou uma prática, lógico, até hoje em dia, né? No Brasil mesmo, nós temos a estrutura tripartite: poder executivo, poder legislativo e poder judiciário. A ideia disso é estabelecer assim uma equidade, uma contrapartida entre cada poder e que nenhum se sobreponha ao outro. Tá? E o Jean-Jacques Rousseau, outro filósofo francês, tá? Ele dizia que a liberdade era o supremo bem dos homens, superior até mesmo à própria razão. Os direitos coletivos deveriam prevalecer sobre os desejos do indivíduo para garantir a própria liberdade individual.
que a soberania estava no povo, reunido como um corpo político de cidadãos. O pensamento do Rousseau, gente, ele é assim um pensamento bastante avançado, né, para a época dele, muito inovador. E ele traz essa ideia de que a liberdade era o bem maior, ela devia estar acima, inclusive, da própria racionalidade. E que os direitos coletivos deveriam ser mais importantes, deveriam prevalecer sobre os desejos individuais. Isso para garantir até a mesma própria liberdade do indivíduo. Ó. E que toda a soberania do Estado ela estava no povo. E o que era o povo para ele? O povo é um corpo político de cidadãos. Né? Não é só um ajuntamento de gente, seria o corpo político dos cidadãos. Né? Então era daí que vem a soberania, tá? de uma nação. Tá? Isso era a ideia do Jean-Jacques Rousseau. Eu vou encerrar o vídeo por aqui. Numa próxima videoaula a gente vai trazer mais os desdobramentos aí do iluminismo, exatamente com esse tópico que eu mostrei aqui, ó, reação e resistência. Tá? A vida desses caras não foi fácil, tá bom? Muita gente reagiu a toda essa novidade que eles traziam, né? Tudo isso que eles defendiam, tá bom? Até a próxima videoaula, espero que aproveitem bem essa videoaula. Não deixem de clicar nos links para vocês se informarem melhor aí sobre as trajetórias, as vidas e as obras destes filósofos. Até mais!